História das Assembleias de Deus no Ceará. Cidade de Itapajé. Maria de Nazaré viaja de Belém, no Pará, até Itapajé, no Ceará, e difunde o movimento pentecostal. Assim se deu a saga da pioneira Maria de Jesus Nazaré Araújo. Em 1914, quando estava com mais ou menos 35 anos, ela foi a candeia, ou seja, a lâmpada utilizada pelo Senhor para iluminar o estado do Ceará com a chama pentecostal. Do Porto do Guajará, na capital paraense, ao Porto de Fortaleza, no Ceará, Maria de Nazaré levou 96 horas viajando em um dos navios da Companhia de Vapores Lloyd Brasileiro. Após o desembarque, ainda passou 3 dias para chegar ao sítio Paudóleo, no município de Itapajé, chamado na época de São Francisco de Uruburetama. Naqueles anos, as pessoas faziam o trajeto em cima do lombo de um animal ou a pé. A residência onde a pioneira hospedou-se era de propriedade do senhor Chagas Leitão. O quarto oferecido como aposento, que tinha uma janela, havia um fogão a lenha, 2 rudes armadores de chumbar e uma rede de dormir. O cenário visto da janela era verdejante e muito atraente. A bela paisagem, composta por centenas de bananeiras, se desfez no dia seguinte, ao expressar que era protestante. Convidada a se retirar do ambiente cedido por Leitão, Maria de Nazaré foi aconselhada a procurar outro parente que morava nas proximidades, mais precisamente no sítio Teia Preta. Ao chegar à nova casa, ela não foi bem recebida, pois a sua intenção não era somente a de rever sua parentela, mas proporcionar que os familiares também conhecessem o Evangelho através das Sagradas Escrituras e fossem salvos. Porém, pegaram a sua Bíblia e a jogaram no chão, e em tom de deboche, mandaram a pioneira procurar os protestantes que moravam no sítio Santana. E assim foi, de vereda em vereda, a nossa Nazaré foi escrevendo a sua história. Depois da recepção pouco convidativa por parte dos seus familiares, finalmente a serva do Senhor foi recebida por Raimundo de Sales Gomes no sítio Santana. A estadia de 8 meses incompletos, junho de 1914 a março de 1915, foi suficiente para que ela ensinasse aqueles irmãos a respeito de um novo ensino, a doutrina do batismo com o Espírito Santo, o mesmo local onde os pastores presbiterianos falaram da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. A irmã Nazaré foi o canal para que eles fossem cheios desse dom maravilhoso, o mesmo que a pioneira havia recebido em 9 de junho de 1911, em Belém, no Pará, na residência de Celina Albuquerque. A pioneira Maria de Nazaré estava na 2ª semana de trabalho árduo como missionária, quando chegou ao seu novo destino, a Fazenda Lagoinha, distante cerca de 30 quilômetros do sítio Santana. Montada em um animal de carga, ela fez o percurso até a localidade, no máximo em 5 horas. A comprovação está na agenda do missionário Gunnar Wingren, que fez o mesmo trajeto em 1915, 6 meses após a chegada da pioneira. Ao chegar ao povoado, a serva do Senhor foi recebida com alegria, bem diferente do acolhimento dado pelos seus parentes. A residência de Cordulino Teixeira Bastos, onde Nazaré realizou orações e alguns itapajeenses foram batizados com o Espírito Santo, já havia recebido em 22 de julho de 1913 o reverendo Manuel Francisco do Nascimento Machado, da Igreja Presbiteriana Independente, IPI. Naquela oportunidade, a jovem Francisca Alcinda Bastos, conhecida como Irmã Chiquita, fez a sua profissão de fé. Já na casa de Felisberto Teixeira Bastos, situada também na mesma localidade, muitos pioneiros foram hospedados. Realizado o trabalho pela pioneira, só restava enviar as notícias para Belém, no Pará,
e receber um pastor para oficializar a obra pentecostal no Ceará. O pastor Adriano de Almeida Nobre veio de Belém, no Pará, para oficializar a implantação da Assembleia de Deus Cearense. Após o missionário realizar o primeiro culto oficial da Assembleia de Deus no Ceará, em 20 de julho de 1914, na Fazenda Lagoinha, em Itapajé, a obra alcançou nos 3 meses seguintes a quantidade de 72 pessoas batizadas nas águas, no Rio São Joaquim. Por amor ao Evangelho, ele foi preso por estar pregando as boas novas na região e passou 48 horas na cadeia pública de Itapajé. Depois de ser liberado, segundo pioneiros, foi conduzido sobre a escolta de 2 soldados até o porto de Fortaleza. Tal fato colaborou para que o próprio Gunnar Wingren viesse ao Ceará. Na cidade berço do movimento pentecostal cearense, ele consagrou os irmãos Cordulino Teixeira Bastos e Raimundo de Sales Gomes ao diaconato e Vicente de Sales Bastos ao ofício de pastor. Seguindo esta bela história, a Assembleia de Deus alcançou o sítio Coité, distante aproximadamente 8 quilômetros da Fazenda Lagoinha, em São Francisco de Uruburetama, no ano de 1916. Inicialmente coube à irmã Francisca Pinheiro de Souza, aquela que seria 8 anos mais tarde a esposa do pastor José Teixeira Rego, que presidiu a Convenção das Assembleias de Deus no Ceará entre 1932 e 1960, executar a missão de evangelizar a prima Josina Teixeira Bastos. Depois que ela se converteu, os cultos passaram a acontecer na residência de Josino Teixeira Bastos, seu pai. Ela foi a primeira da família a crer nas boas novas do Evangelho. A sua mãe e suas irmãs, Avelina e Honorina, posteriormente também aceitaram a Cristo. A casa grande com alpendre espaçoso, localizada no sítio Coité, se tornou, a partir da década de 1920, o local de encontro dos moradores e de famílias da Josina. Após o pastor Vicente de Sales Bastos oficializar o espaço como um ponto de pregação do Evangelho na localidade. Como a pioneira tinha outra propriedade no sítio São Joaquim, 3 quilômetros de distância do histórico templo da Assembleia de Deus da Fazenda Lagoinha, sua casa tornou-se mais um ponto de pregação durante a década de 1930. Finalmente, a obra de evangelização dava sinal de que o trabalho conduzido pelo pastor Vicente e seu genro Raimundo de Sales estava no caminho do crescimento, porém necessitava de um reforço espiritual. Foi então que a Igreja Mãe em Belém, no Pará, pastoreada por Gunnar Wingren, enviou 3 anos mais tarde o missionário Otto Nelson, que desembarcou em Fortaleza em 1919. O ano de 1919, não há registro de alguém que tenha esperado o missionário Otto Nelson no porto de Fortaleza e em qual mês ele desembarcou na Terra da Luz, vindo de Maceió, capital de Alagoas, onde era o líder da Assembleia de Deus no estado. Um registro do jornal Mensageiro da Paz, datado da primeira quinzena de agosto de 1938, afirma que em 1919 o missionário Otto Nelson visitou a cidade de São Francisco de Uruburetama e na época estava em grande decadência no sentido espiritual. Outro fragmento de texto histórico que fala da passagem do missionário na cidade está registrado no mandado de segurança obtido pelo pastor José Teixeira Rego em setembro de 1946, que diz: em 1919, o missionário evangélico sueco Otto Nelson visitou aquela cidade, sendo carinhosamente recebido pelo prefeito municipal, senhor Miguel Fernandes, que cedeu o salão da Câmara Municipal, onde pregou o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mais de uma vez aplaudido por numerosa assistência de admiradores. Segundo a pioneira Lídia Amélia Pinto Neves, que tinha 14 anos na época da visita de Otto Nelson, o salão da Câmara Municipal de São Francisco de Uruburetama ficou lotado nos 2 dias de pregação do missionário. Na ocasião dos 2 momentos, ela se fez presente na companhia de seu pai, José Marçal Bastos.
Deus. Após 14 anos de implantação da Assembleia de Deus no Ceará, os irmãos se reuniram e juntaram esforços para construírem o primeiro templo da igreja no estado, com a doação de 15 braças de terra, 35,2 metros, ofertadas pelo irmão Luiz Gonzaga Bastos e sua tia, conhecida pelo nome de Yayá. O templo teve início no verão de 1928. Foi inaugurada no dia 2 de setembro do mesmo ano. O irmão Raimundo de Sales Filho, Mundoca, foi o escolhido para administrar a obra de construção, juntamente com outros irmãos. 10 anos depois, o pastor José Teixeira Rego impulsou o pastor Antônio Rodrigues de Lima na liderança da AD em Itapajé. Além de ter realizado a obra evangelística na localidade, ele ergueu a primeira casa pastoral construída pela igreja no estado, ao lado do templo histórico. Pastores que lideraram a AD em Itapajé até o início da década de 1950. O primeiro pastor que liderou a Assembleia de Deus na cidade de Itapajé, na época chamada de São Francisco de Uruburetama, foi o missionário Adriano de Almeida Nobre, cearense, nascido em 1883, na cidade de Pacatuba, Ceará. Ele ficou na responsabilidade do trabalho por apenas 3 meses. O segundo foi o pastor Vicente de Sales Bastos, que residia no sítio Santana, localidade onde a pioneira Maria de Nazaré chegou com a chama pentecostal vinda de Belém, no Pará, em junho de 1914. Depois da sua ordenação ao ofício de pastor, em 1915, pelo próprio fundador do movimento pentecostal no Brasil, o sueco pastor Gunnar Wingren, que esteve na cidade por 25 dias. Vicente liderou a obra do Senhor entre 1915 a 1927. Em seguida, ele se deslocou de Itapajé para a localidade de Canabrava, hoje pertencente à cidade de Paraipaba, Ceará. No lugar do pastor Vicente, assumiu o trabalho interinamente o obreiro Luiz Gonzaga Bastos, com o apoio de Antônio Sabino Bastos Pinheiro e Raimundo Ferreira Gomes. Em junho de 1929, o pastor paraense Juvenal Roque de Andrade, mais conhecido como pastor Juvito, passa a liderar a obra na cidade berço do movimento pentecostal no Ceará. Ele foi o 4º na sucessão pastoral. Em 7 de setembro de 1929, o pastor Juvito promoveu o primeiro batismo em águas na sede de Itapajé, um marco para a Assembleia de Deus cearense naquela época. Período em que esteve à frente da igreja, ele deu assistência aos trabalhos evangelísticos nas localidades de Canabrava, em Paraipaba, e em Calumbi, Casa de Telha, Meleitas e Muriti, em Paracuru. No final do ano de 1929, um desentendimento de ordem doutrinária entre o pastor Juvenal e os irmãos da igreja na Fazenda Lagoinha acabou levando-o a entregar a responsabilidade do trabalho. A crise só foi resolvida porque o pastor José Teixeira Rego, que possivelmente havia chegado ao Ceará no decorrer do segundo semestre de 1929, vindo de Petrópolis, Rio de Janeiro, com a esposa, estava em Itapajé e decidiu, a pedido dos irmãos, assumir a obra até que tudo se normalizasse. Em julho de 1930, o pastor Teixeira retornou para Petrópolis, Rio de Janeiro, e o trabalho voltou a ser conduzido de forma interina pelo obreiro Luiz Gonzaga Bastos, a companhia de Antônio Sabino e Raimundo Ferreira Gomes. Primeiro semestre de 1931, a Assembleia de Deus em Itapajé recebeu o pastor paraense Julião Pereira da Silva, que veio de Belém do Pará, enviado pela Igreja Mãe, sendo o 7º pastor na linha sucessória. Deste último líder, nada há o que se comentar do seu trabalho na região. O certo é que, em mais ou menos 6 meses, devido à falta de adaptação de sua família com o estilo de vida no sertão, não foi mais possível ele permanecer à frente da igreja. Foi então que o pastor Julião acabou sendo indicado pela Igreja Mãe na capital paraense para assumir a liderança da Assembleia de Deus em Fortaleza em 6 de outubro de 1931. A partir desta data, a obra voltou a ser liderada de forma provisória pelo pioneiro Luiz Gonzaga Bastos. Em 12 de janeiro de 1932, a igreja, que na época tinha sua sede estabelecida na Fazenda Lagoinha, passou a ser conduzida pelo pastor José Teixeira Rego, quando retornou em definitivo ao Ceará
após deixar a presidência da Assembleia de Deus em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No dia 1º de maio de 1932, ele assumiu a Assembleia de Deus em Fortaleza, onde posteriormente integrou a obra da capital com a da região do Campo da Praia, sendo o início do trabalho regionalizado em todo o estado. Por um período de aproximadamente 6 anos, a obra em Itapajé ficou sendo realizada pelos próprios irmãos na residência da pioneira Josina Teixeira Bastos. No ano de 1938, assumiu a igreja oficialmente o pastor Antônio Rodrigues de Lima, onde permaneceu até o ano de 1942. Na sequência, o pastor Lucas Saraiva Leão passou a conduzir a igreja, tendo ficado até 1944. No mesmo ano, chegou para estruturar a Assembleia de Deus em Itapajé o pastor Emídio Saraiva Grangeiro, tendo atuado até setembro de 1950. No período, ele construiu o primeiro templo no centro da cidade, se tornou a sede do campo. Foi considerado um dos pastores mais perseguidos da igreja no município. De setembro de 1950 até o ano de 2015, passaram pela liderança do campo da Assembleia de Deus em Itapajé os seguintes obreiros: Antônio Simão, João Chagas, Francisco Freire de Alencar, Emídio Saraiva Grangeiro, Emiliano Ferreira da Costa, João Ferreira de Souza, José Ferreira da Silva, Eulálio Pires Sales, Pedro Cavalcante Falcão, Misael de Souza Lima, Israel Ramos de Oliveira, José Félix Ferreira, João Mozar Pereira, Pedro Fernandes Mourão e José da Costa Melo, que até 2015, ano de publicação da obra de Carlos Castro, Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história, ainda estava conduzindo a obra de Deus na cidade de Itapajé. Na Convenção das Assembleias de Deus, no estado do Ceará, CONADEC, realizada em 2012, foram desmembradas do campo de Itapajé 19 congregações e foram divididas e passaram a pertencer os campos de Retiro, Santa Cruz, Assunção e Baixa Grande. Até 2015, a igreja contabiliza 37 congregações, incluindo a sede, que é composta por um total de 2.200 membros e 612 congregados. O corpo de obreiros da igreja conta com 3 pastores, 10 evangelistas, 27 presbíteros, 78 diáconos e 127 auxiliares do trabalho até o ano de 2015. Pastor José da Costa Melo, filho de Ezequiel José de Melo e Maria Delmíria de Melo, é natural da cidade de Parambu. Este servo de Deus nasceu no dia 9 de fevereiro de 1965. Após concluir o curso de bacharel em teologia pela Faculdade de Ensino Teológico da Amazônia, FAETAM, ele foi autorizado em 6 de novembro de 1990 ao ofício de evangelista e assumiu em seguida a Assembleia de Deus de Pacujá. Lá permaneceu até o dia 6 de dezembro de 1993. Em dezembro de 1995, foi consagrado à função ministerial de pastor durante a Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no estado do Ceará, COMEADEC. A segunda cidade a pastorear foi Santana do Acaraú, no período de 7 de dezembro de 1993 a 12 de maio do ano 2000. Depois assumiu a Assembleia de Deus de Hidrolândia no dia 13 de maio de 2000 e ficou até 22 de dezembro de 2002. Em seguida, foi deslocado para a Assembleia de Deus de Varjota, onde passou mais de 7 anos. No dia 22 de novembro de 2010, foi empossado na liderança da Igreja Mãe em Itapajé, onde encontra-se até 2015, que é o ano de publicação desta obra de Carlos Castro, Assembleia de Deus no Ceará. O pastor José da Costa Melo é casado com a irmã Eunice Freitas de Melo e pai de Werberson, Alexandra, Neemias, Miqueias, Micael e Micaías. Aqui registramos nosso agradecimento especial ao nosso querido irmão em Cristo,
professor e historiador Carlos Castro, pela escrita da sua incrível e magnífica obra chamada Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história.